Olá, muito boa noite, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do programa É Pra Valer, aqui pela PUC TV. Eu, Henrique Morgantini, recebo meus convidados e amigos para um bate-papo super interessante, para informação com qualidade, para debate com qualidade e profundidade. E hoje nós temos uma pauta especial e riquíssima. Eu recebo pessoas incríveis que vão nos ajudar a fazer um ótimo programa. Pelo menos eu sempre falo isso para todo mundo. Você já acompanha o programa, sabe o quanto eu sou falso com meus convidados. Mas mesmo assim, eles acreditam em tudo e fica tudo numa boa. Vou começar apresentando. Começo por ele, que trouxe um souvenir muito interessante, que tem um projeto muito interessante. Não sei se posso chamar de projeto, parece que é pequeno falar projeto. Tem, na verdade, uma grande sacada que todos nós temos, acho que a obrigação cívica, cidadã, de abraçar, de tomar conhecimento e de nos integrarmos a isso. Ele é o Haroldo Menezes, presidente da ONG Soldados da Paz. Recebo pela primeira vez ele aqui. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado por aceitar esse convite. Poxa, eu que agradeço. Eu quero aqui de público e ao vivo, né, dizer da minha admiração pelo seu trabalho. Obrigado, né? O Morgantini, com certeza, né, Altair? É um dos mais promissores comunicadores, né, que a gente está tendo aqui no estado de Goiás. Uma alegria. Obrigado pelo espaço. Obrigado, querido. Vai crescer bastante ainda. É, para os lados. Eu não sei. Eu tô querendo já me aposentar, ele fala que eu sou promissor, cara. Eu tô com medo de ser tipo, sabe, Denilson, aquele jogador assim, eterna promessa, sabe? Exatamente, é mais ou menos isso. E Altair Tavares está aqui, jornalista, professor universitário, vai nos ajudar a entender o cenário político agora que ficou novamente temperado, apimentado com a pesquisa do último domingo do Jornal Popular, feito pelo Instituto CEPES, traz uma série de números que precisam ser interpretados e o Altair está aqui para dar um parecer junto com todos os convidados. Claro, cada um vai dar o seu pitaco de opinião, afinal é um assunto que nos interessa por completo. Altair, mais uma vez você aqui. Obrigado, queridão. Olha, obrigado a você pelo convite, aos telespectadores, nessa gentileza de poder partilhar com vocês esse momento, mas incrível é você. Eu que? Morgantini. Incrível é você. Eu também não estou dizendo que seja uma verdade. Em relação a você, tudo que eu te falo de positivo é tudo mentira. Eu sabem disso. Eu também acho. Meu amigo Altair Tavares, guru de todos nós. Completa esta mesa a minha amiga Maísa Manuela, jornalista, colega de rádio interativa, vai estar lá no Papo Cabeça, vai saber daqui a pouco os dias que você pode ouvi-la, mas o interativo você pode ouvir sempre, que você nunca erra, igual o PUC TV. Verdade. Você pode ficar diretão arrebentando lá. Maísa, boa noite, querida. Boa noite, Morgan. Prazer estar aqui novamente, principalmente hoje ao lado do Haroldo, para falar de uma causa tão nobre que é o Festival Craques da Paz. Para variar, tô nervosa, né? É isso que eu ia falar. Você tá mais calma dessa vez ou com da primeira vez? Menos do que da primeira vez. Menos. Mas é porque depois que eu me vejo na televisão e vejo todos os meus trejeitos horrorosos, aí eu fico pior, né, entendeu? cara, quando a gente... Eu tenho um antídoto bom para isso. É? Eu nunca me vejo. Não... Nunca acho que eu vou adotar. Eu nunca me assisto. Ou então você fica quietinha. Então, quieta no meu caso tem uma, não sei se é verdade ou não, mas tem uma história mítica, né, do grande Jack Palance, do ator Jack Palance, que aqui no Brasil ficou muito conhecido. Ele era um ator de faroeste, mas ele ficou muito conhecido no Brasil fazendo aquele Acredite, se quiser, né, aquele coroa. E ele dizia o seguinte, vencedor de Oscar, ele disse que ele jamais viu um filme dele. Bacana, ele jamais se assistiu. É uma sensação estranha essa, né? Imagina você ser famoso por uma coisa que você mesmo nunca se prestigiou. É muito estranho. Né? Eu, pelo menos, tenho diferencial porque eu não fiquei famoso com isso. Eu não me assisto, mas também muita gente não vê, ninguém tá bom mesmo. Mas vale a pena dizer que a Maísa, ela é uma queridona, usando uma expressão sua, porque ela é uma pessoa que trabalha nos bastidores, sempre trabalhou. E ela, eu acho que 100% das bandas goianas, dos artistas goianos já tiveram a oportunidade de ser bem tratado por ela. Nas altas épocas, né, do programa Radar, sempre muito atenciosa, muito carinhosa, muito humilde. Oh, meu Deus, gente, esse ser humano maravilhoso. Olha generoso. Que sensacional, revelações incríveis. Obrigada, Haroldo. Vamos começar o programa, vamos antes tirar o Morgantini, tirar todo mundo e mostrar quem está no fundo. No fundo nós temos Antônio Carlos Brasileiro Jobim, uma lenda mundial da música. Olha o Danilo Caymmi, que bonito também, tocando flautinha. E esse é um show do Tom Jobim para o Jazz Visions em 87. Vai aparecer ao longo do programa, no fundo, a participação da Gal Costa e a banda do Tom Jobim, tinha o Danilo Caymmi, o Paulo Jobim, filho, a Paula Morelenbaum e por aí vai. Então, hoje a companhia para mim, pessoalmente falando, o maior artista que eu já tive a chance de ouvir, mais impressionante, enfim. Tom Jobim, você aprova o Tom Jobim?
Eu aprovo. Aliás, eu vou falar assim, eu estava pensando melhor, deixa eu reformular. Eu não me aprovo em colocar Tom Jobim sob a sua análise de aprovação ou não. Idiota sou eu em fazer isso. Eu acho que você tem toda a razão. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui Vou mostrar o que eu vou falar com você. Deixa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha, vai mostrando aqui, daqui a pouco eu vou contar. Olha a caixinha charmosa que eu ganhei. Vamos descobrir o que tem aqui dentro daqui a pouco, que tem a ver com o Haroldo e com os Soldados da Paz. Mas vamos começar falando sobre um assunto polêmico que cada vez mais vai tomar conta da nossa pauta, do nosso dia a dia. Isso está acontecendo em âmbito planetário e vai continuar acontecendo isso, vai chegar no Brasil com toda certeza. Ele já está, mas está meio morninho, né? Ao passo que o vizinho Uruguai já está bem quente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em um artigo publicado no início da semana no jornal O Globo, defende amplamente a descriminalização da maconha, como está sendo proposto, como está prestes a acontecer no vizinho Uruguai. Segundo ele, o proibicionismo fracassou em muitos níveis e o modelo repressivo representa um desperdício de recursos públicos que pouco resultou para a geração de segurança e saúde. Por isso ele justifica no seu artigo louva a posição do Uruguai. Segundo ele, nesse modelo repressivo, esse como nós conhecemos, o modelo repressivo que ele fala, a FHC tem mania de escrever muito rebuscadamente, por hábito da formação dele, mas esse modelo como nós conhecemos hoje, da cacetada e traficante, às vezes fica prendendo e reprimindo o usuário, por aí vai. Segundo ele, essas pessoas... no modelo repressivo, os usuários são vinculados ao mercado criminoso. E essas pessoas são conduzidas a um mercado ilícito que não impede a venda de drogas de menores de idade e não se preocupa com o bem-estar e com a saúde. Resumindo, ele acha que combater as drogas como nós fazemos hoje é uma batalha que nós já perdemos e que só faz piorar a situação de quem é usuário. Tá? O FHC todo bonitão, do FHC charmosão, pessoalmente falando, queria deixar registrado em ata isso. Altair Tavares, não vou perguntar o que você acha do FHC fisicamente, mas vou perguntar agora, do Agora Imortal, o que você acha dessa história? Polêmica, enroladíssima, defender a descriminalização das drogas e em pauta especial a maconha. De fato, é uma atitude ousada, né, do Fernando Henrique Cardoso, apesar de toda a elegância que tem, mas ele tem propriedade para discutir isso, né? E apesar da elegância, por causa da inveja, né? Nós não somos tão elegantes quanto Não, definitivamente, eu também acho isso. Mas entrando no tema principal, a FHC tem razão. O modelo repressivo fracassou. E o que a gente observa todos os dias da polícia a polícia prender pequenos usuários, não está funcionando. O mecanismo de descriminalização pode estabelecer uma nova perspectiva, ou seja, a partir de tal quantidade é crime, a partir de outra quantidade não é crime. Que na verdade hoje é o que está acontecendo mesmo. Pega-se hoje, a polícia pega o pequeno usuário e não tem condições de colocá-lo como traficante. O usuário é uma coisa, traficante é outra. Apesar de essa ser uma ideia que, para o setor conservador da sociedade, ela é inadmissível. Né? Porque o setor mais conservador da sociedade pensa, droga não pode, incluindo o álcool, incluindo várias outras coisas. Haroldo Menezes, você trabalha num projeto interessante, vamos falar sobre isso no segundo bloco, trabalha com propostas para a paz, trabalha com craques da paz, soldados da paz, eu escolho a paz, e nada mais atrelado à violência do que o comércio ilegal de drogas, do que o tráfico de drogas. Isso desde instituições de segurança até o leigo consegue perceber que o combate ao tráfico representa uma troca de violência em que nem sempre os bons vencem os maus e por aí vai. Você acredita, partilha dessa ideia do ex-presidente, de que a liberação ou a descriminalização, que é diferente da liberação, pode ser uma alternativa? Você compartilha da ideia do Tavares de que nós já perdemos essa batalha, como nós a combatemos hoje? O Festival Craques da Paz é uma iniciativa que tem a pretensão de buscar essa resposta, sabe, Morgantini? A gente entende que o festival não é um festival de apontamento de respostas, ele é um festival de perguntas. E nesse sentido, um dado que de fato nos motivou a trabalhar com essa temática, que é a drogadição, na sua mais ampla extensão, é um dado que é da nossa cidade de Goiânia. Hoje, em Goiânia, de cada 10 mortes, 8 tem ligação direta ou indireta com esse tema que é a drogadição. E isso também é uma estatística que se repete muito no Brasil, né?
Então, eu acredito sim que a gente está passado do momento da gente estabelecer uma discussão assim inteligente com a sociedade, né, buscando ouvir a sociedade sobre esse tema. Acredito que o ponto do FHC é um ponto a ser ouvido, mas é um ponto também perigoso em alguns aspectos. Mas é importante ter essa coragem de levantar a bandeira, talvez até para puxar para um lado, para que a gente possa também se consolidar frente a outros pontos de vista, assim. Eu posso dar um exemplo claro do nosso trabalho, e eu acho que também é um pitaco de polêmica aí no programa, que é o seguinte: o Festival Craques da Paz, ele é um festival que tem por objetivo convidar a sociedade a manifestar a sua paz, né? Ele está muito pautado numa metodologia que a gente chama de sociocultural. A gente está convidando, de um modo geral, formadores de opinião a trazer as suas percepções sobre esse tema. E um aspecto interessante é que ele vai estar cercado de apresentações artísticas. Nós aprovamos ele na Lei Rouanet, certo? Perfeito. Né? A Lei de Incentivo à Cultura. E uma grande cervejaria nos procurou, querendo patrocinar, né, através de renúncia fiscal, o festival. E nós nos sentimos encorajados em dizer não à cervejaria. E aí vai o ponto de polêmica que eu gostaria, talvez até, não sei se é possível estender, que é a questão do álcool, por exemplo. Que talvez seja também, né, hoje um exemplo real de uma droga lícita que é empreendida, assim como a maconha também pode vir a ser, uma vez que ela se torne lícita. Okay? Acima de tudo, socialmente aceitável e incentivado. Não, e o mais perigoso e o subliminar dessa história é que o álcool, ele foi tão bem empreendido que nós vivemos hoje uma sociedade que estabeleceu um modelo de socialização onde o álcool, a presença do álcool, é questão sine qua non para que as pessoas possam divertir, socializar. Sim. Sem o álcool, parece que não é possível um outro modelo, tudo fica chato. Né? E quando a gente fala em dependência química, em que o Ministério da Saúde estabelece que é uma doença e nós temos uma sociedade que não é voltada para o autoconhecimento, ou seja, não está escrito em carteirinha nem na testa das pessoas quem é ou não dependente químico, o acesso livre e incentivado ao álcool leva ao processo de doença. Entende? Então, junto com o processo de liberação, de empreendimento em outras drogas, e eu acredito, e isso é fato, talvez a maconha em alguns aspectos seja muito menos nocivo ao organismo, ao psique, que outras drogas, tantas, que são liberadas, né? Eu acho que é extremamente importante a gente estabelecer uma linha de debate para entender. O Brasil está preparado... né, efetivamente, para poder trazer a liberação de produtos como a maconha? Vamos transferir essa pergunta para a Maísa. Maísa, você acha que na nossa realidade é possível essa ideia? Porque uma coisa é fiscalizar o Uruguai, né, que é do tamanho de São Paulo, está exagero. A outra coisa é você, num país continental como o nosso, imaginar uma situação dessa. Então, eu estava pensando aqui que eu assino embaixo que o Haroldo falou, e eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu não sei se a sociedade brasileira está preparada para descriminalização, mas ela só vai se preparar se alguém debater. Não, tá aí, mas ainda não chegou nesse ponto ainda. O FHC está colocando. Ele dá o pontapé, fala, meu amigo, vamos então nos preparar fazendo. Não adianta, não existe a ideia da gente, eu pelo menos avalio dessa forma, a ideia da gente, nós vamos nos preparar para receber uma novidade. Não, a novidade vem e a gente se qualifica ao longo do tempo. Não, a nossa história sempre foi assim. Ele está através da provocação dele a pauta para esse programa no início. E isso é um bom motivo para um plebiscito, para um referendo, alguma coisa parecida. E já que está na moda, né, a gente debater sobre esse assunto, está na moda colocar as ideias para o país. Eu queria... Agora, deixa eu só chamar um intervalo. Você quer concluir uma coisa? Não, pode falar? Eu só queria encerrar esse bloco com uma fala que ficou aqui na minha cabeça do Haroldo, que é incrível como a gente vivencia isso, e somos reféns. A nossa sociedade não é voltada ao autoconhecimento. Né? Nós nos negamos, aliás, nós somos indulgentes e nós nos negamos a nos conhecermos. Né? É a sociedade do ter, né, que caminha para fortalecer capitais e interesses. Interessante esse negócio. Vou para o intervalo rapidinho e já volto para a segunda parte do É Pra Valer. Aguenta aí. De volta, portanto, para a segunda parte do programa É Pra Valer, aqui pela PUC TV, o seu compromisso comigo e com os nossos convidados às 10 da noite. Não chega atrasado da próxima vez. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quer conversar com a gente, converse comigo, Henrique Morgantini, lá no Facebook, ou também na nossa página, facebook.com/épravaler, tudo junto, sem acento, sem frufru, tá? Vai lá, não dá mole não. Deixa eu mandar um abraço rapidamente a alguns... amigos que incentivam esse programa, que assistem, que gostam. Um deles é o Arthur da Costa, que é o nosso diretor comercial da Rádio Interativa, sempre dando um alô, um grande beijo ao Arthur. E também o Rogério Martins, que é
telespectador que conversou comigo no Facebook hoje falou o seguinte, ele me falou um negócio que eu tive que deixar, não consegui entender, tive que refletir. Ele falou, olha, já que vai ter o programa hoje, tudo bacaninha, tudo certinho, vai ser bom, vai ter esses convidados que você falou, eu vou selar o meu White Horse para usar na hora do programa. Eu não vou explicar, você entende aí fica aí. Se você pegou a mensagem, pegou, se não pegou, passa a batida e por aí vai. Vamos continuar a falar sobre a pauta, também sobre pauta política, mas aproveitando esse assunto tão sensível no nosso país, por conta das manifestações, parece que o tal do gigante realmente acordou e tudo mais, e em meio a isso, a revista inglesa The Economist solta uma pesquisa que muito nos preocupa e, claro, mexe com a sensibilidade da opinião pública, porque ela afirma que o salário dos parlamentares no Brasil supera a de grande parte de países subdesenvolvidos. Segundo a The Economist, como eu citei, os congressistas brasileiros têm uma remuneração superiores a países como os parlamentares de países como os japoneses, como do Japão, da Noruega, do Canadá, da Alemanha e da Suécia. Tá? O Brasil está na 5ª colocação dessa extensa lista de 29 países, e os parlamentares ganham em média $157 mil e 600 por ano. Começo pela Maísa, que falou pouquinho do primeiro bloco, começa você. Um duro golpe para quem tinha tanta esperança das manifestações, de ver mudança, de repente aparece um negócio desse, parece que é mais um problema para a gente cuidar, além do que já existe, já está tão propalado, né, Maísa? Na verdade já é conhecido, né? Há muito tempo, e eu acho que agora é que a gente começa a tomar um pouco mais de consciência, não as pessoas que estão estudando, né, que estudam política, que gostam de política, mas quem não se interessava, e na verdade que é a maioria da população e que vota nesses parlamentares, né, e que na verdade são eles que fazem essas leis, né, que colocam ali os seus próprios salários. Então, mais uma coisa para a gente pensar, porque na Suíça, por exemplo, os políticos, os parlamentares, eles cuidam das suas próprias roupas, eles moram em apartamentos conjugados, eles dividem ali uma vida simples, que é totalmente o contrário do que acontece no Brasil. A gente vê aqui. Meninos, Haroldo e Altair, vou lançar uma questão a vocês, eu queria saber um pouco da opinião de vocês no seguinte. Quando você vai sair para jantar, você vai comer, você se pauta também pelo dinheiro. Né? Claro, o restaurante é muito caro, não vou e tal. Mas se tiver entre dois, um pouquinho mais caro, mas que você sabe que realmente é muito bom e te agrada muito mais, e ele atende aquilo que você quer, ou mais ou menos, você às vezes vai falar, eu estou aqui, eu quero qualidade. Né? E estou fazendo essa analogia pelo seguinte, o dinheiro é tão importante, quer dizer, o problema é o fato deles ganharem mais de $157 mil por ano, ou o fato deles prestarem um serviço que não vale R$10. É isso. Porque parece que, parece que o problema, as pessoas se preocupam, você está ganhando muito dinheiro. O problema não é ganhar muito dinheiro. Fazer pouco. Relação custo-benefício. Exatamente, é justamente não fazer, é ganhar muito dinheiro para não fazer nada. Estou certo ou estou errado, Tavares? Eu vou fazer uma provocação a você, Provoque-me. aos colegas também e aos telespectadores. Olha, esse tipo de estatística, se o Brasil está em 5º lugar e nós estamos aí nessa margem de 5ª, 6ª economia do mundo, está equilibrado. Aí você pode comparar um cruzamento perigosíssimo. Exatamente, porque você foi capcioso, você foi danado. Eu não terminei ainda. Mas foi bom. Eu não estou falando e gostei. Tá. Esse tipo de estatística ignora, por exemplo, questões que envolvem, por exemplo, como é que é financiado, na verdade, o lobby dentro desses outros países? Porque lobby de empresas, lobby de grandes corporações, eles entram nos parlamentos, eles entram nas estruturas de poder. Como é que isso também é abastecido, de certa forma, por baixo dos panos, ou talvez até de forma oficializada? Então, uma coisa é o salário, outra coisa é o que rende a atividade parlamentar em outros países também. Perfeito. Então, esse tipo de comparação, muitas vezes, é injusta com o político brasileiro. E eu sou defensor de que o político tem que ganhar bem, para que ele não fique pensando em corrupção, para que ele não pense em usar mal o dinheiro público. Agora, você faz uma pergunta excelente. Qual é o índice de qualidade do parlamentar brasileiro? Porque o parlamentar ruim, o parlamentar, eu não vou falar nome do ruim, para não ficar feio, mas vamos falar de eu faço questão de declarar um bom parlamentar. Um político essencial para o Brasil hoje, por exemplo, é Cristóvão Buarque.
voltado para a área da educação, é um político reconhecido por isso, muitos têm essa referência. Então, a qualidade do que se paga ao Cristóvão, comparando-se com a qualidade do que se paga a um daqueles lá do baixo clero, que só ficam ali fazendo no Congresso Nacional negócio, defendendo comparações e rolinho, e não contribuindo em nada com o debate, qual é que está ganhando mais? Na verdade, esses ganham mais, né? Esses ganham mais. Deixa por isso que só para concluir, por isso que eu penso que a pergunta excelente que você fez é qual é a qualidade do nosso Congresso. Ela se atém muito à questão da cifra, né, do dinheiro, mas na verdade se pagarem a metade disso, mas continuar sendo ruim, continua sendo caro. Pensa bem, um parlamentar tem que equivaler a um líder de uma grande corporação. Qual é o líder de grande corporação no Brasil, das maiores, que ganha 150 mil dólares por ano? Não. Muito mais. Muito mais. Mas eu não concordo com isso, sim. Não. Enfim, pode continuar. Deixa eu começar a contar aqui. Eu vou abrir esse kit, mas antes eu queria que você falasse, que você fosse me contando, Haroldo. Primeiro, de onde surgiu esse negócio? O que é Soldados da Paz? Eu estava conversando lá fora com o Haroldo, eu falei, olha, não vou te perguntar agora coisas que eu quero saber, justamente para eu, como telespectador, tomar conhecimento e ficar sabendo disso de forma natural, porque a minha dúvida vai ser a dúvida deles, né? Mas eu quero saber, de onde você inventou esse negócio? Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Você tem que ser breve. Então, você faz a versão pocket da apresentação. A versão é síntese. Soldados da Paz é um grupo de pessoas, né, que entendem que o melhor verbo a ser conjugado é o verbo fazer, né? Muito inspirado de um verbo, na realidade, que sempre existiu, não sei se vocês conhecem, que é o pasear. Né? Pasear é um verbo intransitivo que sempre existiu, mas que nós não aprendemos a conjugar na escola. Né? Ou seja, a paz que nós tanto procuramos, ela precisa de fato ser construída através de ações proativas. Né? Não desmerecendo os atos simbólicos do branco, da pomba branca, né? Que levam a uma reflexão e um melhor entendimento, mas enfim, o fato é que a gente entende que é preciso fazer, é preciso transformar. O Instituto Soldados da Paz ele vem do amadurecimento de um trabalho artístico-musical de uma banda goiana chamada Banda Sentido Contrário, que foi criada há 13 anos atrás para poder falar desse tema, cultura de paz, associada a atividades educacionais, à Unesco, inicialmente num projeto chamado Paz, a gente é que faz, que durou um tempo muito bacana dentro da Secretaria Estadual de Educação. A gente foi amadurecendo, foi trabalhando, quando completamos 10 anos a gente entendeu que era o momento da gente se institucionalizar, montamos então uma instituição sem fins lucrativos, em formato, estrutura jurídica de associação, que é exatamente essa proposta. Agregar pessoas que querem fazer alguma coisa, que estão cansadas de esperar e que têm pago caro para pessoas incompetentes, como era a pauta anterior, fazer e não tem feito. Né? E tendo também pautado muito uma liderança, que é uma liderança de uma filosofia trazida por Mahatma Gandhi, né? Que é a liderança do fazer a construção da paz pelo ato da não violência. Né? Combater, utilizando armas inovadoras. E a música Soldados da Paz é que nos intitulou o nome do Instituto, do Herbert Viana, que nós gravamos, que tem uma poesia que fala muito dessa nossa forma de entender como é fazer cultura de paz. Bem, armas no chão, flores nas mãos. Exatamente, exatamente. É uma canção que traz essa poesia nesse modelo de reconstrução, né, do imaginário das pessoas sobre como é de fato tratar com a paz e questões desse tipo. Bem, hoje nós somos um grupo imenso, né, de pessoas muito bacanas, né, não temos sobrenomes importantes, somos pessoas assim, né, professores, trabalhadores, profissionais liberais, que trabalham voluntariamente pela construção de um debate social e de uma transformação social. Nós estamos trazendo, Morgatini, eu acho que esse é o grande lance a ser dito aqui, se eu tiver a oportunidade de falar um pouco sobre, é do Festival Craques da Paz. Vou falar dele, daqui a pouco a gente fala. Marielle, querida, solta o vídeo, enquanto eu vou conversando com ele, solta o vídeo que nós separamos. É sobre o Craques da Paz, eu acho que é alguma coisa nesse sentido, mas enquanto eu vou conversando, eu queria te perguntar o seguinte, se eu quiser fazer parte, o Altair quer fazer parte, quem está lá em casa quer fazer parte, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu tenho que pagar? É dinheiro que eu tenho que dar? O que é e aonde que procura? Vamos lá. Primeiro é entrar nesse site de onde você vai poder ver esse vídeo e escutar ele, soldadosdapaz.org. É uma apresentação poética de um trabalho feito por alguém que foi em Goiânia, muito conhecido por um ato de violência extremo, que é os nossos amigos da Inédita Propaganda, o Thiago, viúvo da Poliana Borges. Perfeito. Né? Então ele faz uma apresentação sobre a ótica de quem sabe construir redação publicitária, quem sabe construir um material bem elaborado, que apresenta o que é o festival e como ele vai se dar enquanto proposição. Segundo, agendar.
de 18 a 21 de setembro no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o maior festival de cultura de paz que se tem notícia já realizado no Brasil. E eu digo isso com propriedade porque eu já participei de todos, não só aqui como fora também do Brasil. E é grande na intenção e na realização. Nós resolvemos abraçar e trabalhar com esse tema Craques da Paz em razão dessa epidemia que é o crack. Só que nós reconstruímos, né? O Craques com QE. Voltou a ser de crack mesmo. Exatamente. Exatamente, na busca de chamar as pessoas a tentar fazer essa construção dessa atitude nelas mesmas, assim. Bem, o festival está distribuído em 4 datas, com 4 eixos temáticos muito interessantes. O primeiro deles é aprendizagem e empreendedorismo juvenil. Porque a gente entende que o jovem, né? Nós todos já fomos jovens e a gente despertou para a vontade de ter coisas, não é assim? E a gente quer mostrar, em especial para o jovem em risco social, que é possível alcançar sonhos e objetivos sem cometer ilícitos. E olha que legal, nós conseguimos a adesão de 5 grandes conferencistas de renome nacional e até internacional da vultosidade do Dr. Augusto Cury, por exemplo, que estarão aqui gratuitamente ministrando atividades de conferência, workshop para os jovens. Tudo gratuito. Isso no dia 18. Nós iniciamos um debate com a FIEG, Federação, né, de Indústria do Estado de Goiás, e com o Conselho de Responsabilidade Social, e nós vamos lançar à noite um selo e um prêmio, Empresa Amiga da Paz. Nós estamos elaborando 14 indicadores. Nós vamos outorgar empresas que se disponham a crescer de forma sustentável, provocando também um modelo econômico também um pouco mais parecido daquilo que a gente imagina para a nossa vida, para os nossos filhos, para nós mesmos, né? Em Goiânia e quiçá para outros lugares. No dia 19, o Dr. Augusto Cury nos presenteou com a edição do programa Free Mind, que é um programa que capacita educadores e gestores que atuam com prevenção, tratamento e combate às drogas. É a segunda edição. A primeira edição foi no Ibirapuera, em São Paulo. Então, o dia inteiro nós vamos fazer atendimentos e capacitação para esse público. Tá? E nesse dia começa com o Movimento Goiás Competitivo e com o Movimento Brasil Competitivo, com o apoio do SEBRAE, uma rodada de negócio social. Nós vamos trazer 40 grandes corporações nacionais e internacionais para ouvir as demandas sociais. O que o gestor precisa? E nós vamos quebrar um gargalo aí, que é o gargalo da captação de recursos, né? Que nem sempre o recurso que é liberado chega na sua totalidade aonde deveria chegar. Então nós vamos ter um ato que pode ser um ato que mexa significativamente com a nossa cidade, com o nosso estado. Dia 20, sexta-feira, a pauta é interreligiosa. Né? A gente vai pedir a todas as lideranças que deixem as divergências de lado e nós vamos trabalhar num plano de convergência. Né? O Clóvis Nunes, presidente do MovePaz, nós o ciceroneamos recentemente, ele trouxe um dado muito interessante. As religiões todas convergem em 95% dos temas e divergem em 5% apenas. Aí briga-se por causa dos 5 e esquece os 95%. Nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, produzimos mais de 150 mil guerras ao longo da nossa história, que foi catalogada por um trabalho de pesquisa dele, em razão desses 5% apenas. Então, nós precisamos montar o exército da paz. E as pessoas que estão nas instituições, elas não estão totalmente prontas, mas elas pelo menos já têm uma sinalização de que querem fazer alguma coisa quanto transformação, enfim. E a pauta que nós elegemos para ser uma pauta prática de trabalho é a ambiental. Então nós vamos neutralizar o carbono gerado durante o festival, através de uma ação prática de seleção de sementes, plantio, geração de mudim, e depois nós vamos plantar isso aí. Dia 21, a pauta é uma pauta de cultura de paz, porque o dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Paz. É uma data da ONU, né? E olha que legal, durante todo o dia nós vamos fazer uma série de atendimentos com um parceiro muito bacana que acaba de chegar, que é a Cooperarte. Atendimentos em reflexologia, nós vamos ter yoga pela paz, nós vamos ter diversos reiki, diversos atendimentos gratuitos para a sociedade. Isso acontece no Niemeyer. De 18 a 21 de setembro, tudo gratuito. E tudo isso cercado por apresentações artísticas culturais. Quem quiser, Haroldo, participar, ajudar, posso ajudar, posso somar com alguma coisa, é só te procurar, entrar através do site, como você falou. Aqui, ó. Tá lá. Se perguntarem como que a gente está fazendo essa revolução, tá aqui estampado no meu peito, no peito da Maís, e daqui a pouco espero que também no seu. Deixa eu mostrar aqui meu souvenir aqui, ó. Vem pra mim aqui, tira o saquinho, rapidinho. Pô, é verdade, o apresentador, eu tô começando nesse negócio. Eu não sei que eu insisto nessa profissão. Né? Morgantinho, faz um favor, mostra o que tá atrás. Olha que legal. O que tá escrito aí? Vê se você consegue ler lá. O que tá atrás aqui? Tá. A vida é o reflexo das nossas escolhas. Isso não é um discurso, cara? Com certeza. Sem sombra de dúvida. A banda Sentido Contrário Paseando. Isso. Tá aqui o nome da... Esse é um kit que a gente está comercializando. A pessoa pode adquirir lá no Musical Rori, se quiser pegar, vestir, experimentar. Fisicamente está à venda lá. E no site também é possível adquirir. Né? Toda a renda é para pagar. Porque assim,
Os conferencistas, todas as personalidades, abriram mão de cachê e ninguém está recebendo nada. Mas a gente tem que fazer a gentileza de pagar, né? Hospedagem, alimentação dessa turma. Perfeito. E coisas desse tipo. E tudo vai vir dessa camiseta. Porque me disseram, sinceramente, só para encerrar, me disseram que qual que é a Câmara que eu falo aqui? Eu não sou bom nessa parada. Bem calma. Governador Marconi Perillo, prefeito Paulo Garcia. Eu não conheço vocês como pessoas, mas me disseram que vocês são pessoas sensíveis e bacanas, tá? E eu acredito nisso. Só que há 2 anos nós estamos esperando de vocês com paciência, porque paciência é ciência da paz, que vocês cumpram com aquilo que vocês prometeram, que é nada mais, nada menos que viabilizar o custo dessas questões básicas que a gente precisa para uma ação de atendimento para a sociedade. Eu sei que a Prefeitura, o Estado não está nadando em grana nem em dinheiro, mas eu tenho também certeza que o custo-benefício do que a gente está fazendo vai trazer muito das respostas que você precisa, entendeu? Porque vocês precisam. Então, se vocês quiserem, faltam 60 dias para o evento. Se quiserem, a gente está disponível para poder bater um papo com vocês e junto, dar uma atenção para que vocês possam, porque boa parte dos gestores públicos que recebem tão bem, talvez não tenham conseguido fazer. Agora, a sociedade não sou eu. É um exército de pessoas sem sobrenome, sem poder, que não vai querer nada com isso. Está mostrando que sem receber nada, sabe, Odair? Faz. Então, por isso que talvez eu concordo com o que a Maísa tentou falar aqui, sabe? Eu não sei se merece receber tanto, não, sabe, como político, porque não faz nada, cara. Deixa eu ir para o intervalo. Exceções, né? Obrigado, Haroldo. Deixa eu falar rapidinho. E nós já voltamos para continuar falando. Vamos hoje explorar um pouco mais esse assunto mais à frente no programa. Você também queria falar, já você fala, mas eu estou estourado. Já voltamos, aguenta aí. De volta para a terceira parte do programa É Pra Valer e já retomamos com informações positivas, fruto dessa conversa do Haroldo. Ele até falou, não precisa falar não, mas eu faço questão, porque acho que quando são atitudes boas, que se desdobram em novas boas atitudes e cria essa corrente, o Haroldo está falando aqui de uma corrente de gente sem sobrenome, sem poderes especiais, mas que começa uma vez se juntando, começa a criar uma força e criar uma energia positiva. O Diário de Goiás, aqui representado pelo Altair Tavares, já cedeu um espaço publicitário para o projeto. Com certeza, vamos promover um espaço, né, que leve o nosso leitor ao fluxo pro seu site, soldadosdapaz.org, tá? É um presente que nós temos a obrigação de não só cumprir, mas uma obrigação de contribuir. Legal, então tá combinado. Que bacana, coisa boa. Faço também um alerta, nós temos, quem acompanha aqui o programa sabe, nós fazemos de ampla divulgação de projetos que visem a melhoria da qualidade cidadã de cada um, da conscientização. Nós vivemos um problema traumático que completou 1 ano agora com o assassinato, a execução do jornalista Valério Luiz. Falamos aqui no programa. Agora estamos conversando com o Haroldo e com a Maísa sobre o projeto Craques da Paz, o soldadosdapaz.org. E eu fui procurado essa tarde pela Samara Galvão, que vem a ser irmã da Gleice Galvão, que é aquela moça que no final de semana morreu por conta de uma linha de cerol. O Brasil inteiro ficou sabendo disso, toda vez que acontece isso é sempre uma lástima, isso não para de acontecer. E eles estão fazendo, mostra aí por favor, Maria, isso, eles estão fazendo agora uma passeata com o título Vida Sim, Cerol Não, que acontece no dia 19 de julho, às 16 horas, na rua Cristóvão Colombo, quadra 31 e lote 22, que é na casa onde os pais da Gleice, que morreu, lá no Parque Industrial João Braz. Tem um telefone que está para divulgação, que é o 8180-5555. Então, você quer participar, liga lá, 8180-5555. Eles fizeram um texto bem bacana, foi tocante, porque, olha, eles me disseram, vamos exaltar, vamos festejar a vida da minha irmã, mas aproveitar e levar consciência às pessoas para não usar esse negócio de cerol mais, pelo amor de Deus, para de inventar, nós não estamos mais nos anos 50. Cerol na mão, só na música, né, gente? E olhe lá também, né? E olhe lá. Aliás, se for usar, que seja só na música, né? Eu odeio essa música. Eu posso dar um testemunho sobre isso? Pode. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos, eu estava passando na rua de casa, de bicicleta, pequenininha, e um gênio pegou uma linha de cerol do portão da casa dele até na outra ponta da rua, esticou. E eu esticou e estava começando a passar o cerol na linha.
A minha sorte foi que eu passei no momento em que ele não tinha chegado ao ponto onde eu estava. Mas eu rodopiei, minha garganta ficou marcada, assim, por um bom tempo, como eu era criança, agora já saiu. Mas o meu pai queria matar ele. Assim. Se tivesse cerol, certamente eu teria sido uma vítima disso aí. E se meu pai não tivesse atrás, provavelmente eu teria pelo menos desmaiado, porque me enforcou na hora. Pois é. Então é um absurdo isso. As pessoas soltam esse negócio de pipa como se fosse a Goiânia, ou qualquer cidade, mas como se fosse especialmente a Goiânia dos anos 50, 60, em que não tinha prédio, não tinha movimento, era fácil, ficava lá no campo aberto. Agora todo mundo está passando na rua, vamos parar com esse negócio. Mas sabe o que é pior? As pessoas não têm consciência. Elas fazem, sabem que é errado, mas continuam fazendo apenas pelo poder de brincar e cortar a culpa de outra pessoa. É verdade. Meus amigos, eu abri o programa falando sobre a agenda política, que ficou novamente apimentada por conta da pesquisa do Instituto Serpes, ou Popular, que divulgou no último domingo números que chamam a atenção em relação à corrida eleitoral no estado de Goiás. Nós já sabemos que informalmente essa corrida já existe, os partidos políticos, os nomes estão se articulando amplamente, mas agora, vindo à superfície números expressivos, dá para interpretar algumas coisas. Eu vou citar os números e vou chamar já o jornalista Altair Tavares, que é um especialista na área, para fazer algumas interpretações. Marconi Perillo, o governador Marconi Perillo do PSB, ficou, segundo a aferição Serpes, com 25,75% das intenções de votos, enquanto o Íris com 24,5% das intenções do voto, caso a eleição fosse hoje. Completam esse o empate técnico dos dois, que polarizam a disputa nesse cenário, e completam o cenário Vanderlan, o ex-prefeito Vanderlan, bem abaixo deles com 9%, também Ronaldo Caiado, deputado federal do DEM, com 6,5%, o prefeito de Anápolis, Antônio Gomides, do PT, com 6 pontos percentuais, Júnior Friboi, 4,7%, ele também é do PMDB, mesmo partido do Iris Rezende, e o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, também do PT, registra apenas 1,5%. Essa é estimulada ou espontânea? Essa é estimulada. Altair Tavares, começo com você para ir além do óbvio. O óbvio é a polarização que já acontece desde 98. Nós temos 16 anos de polarização. O que a gente pode interpretar além desse óbvio? Olha, tem uma questão... a pesquisa você pode analisar sobre diversos parâmetros, mas é fácil identificar que ela é boa para todo mundo, inclusive por incrível que pareça. Ela é boa para Vanderlan Cardoso, apesar desse cenário que você colocou de estimular dele, é um cenário irreal. Por quê? Porque são colocados vários nomes do mesmo partido. Sim. Eu avalio que o cenário mais real dessa disputa é o cenário 2 da pesquisa. Melhor, o cenário 1. Iris Rezende com 32, Marconi com 30, Vanderlan com 14, nenhum 20,5 e não sabe 3,1. Isso aqui para mim é o que é de mais real. Nós vamos ter 3 polos em disputa, podendo o candidato de Marconi Perillo não ser ele, mas sai com 30%, no mínimo. O candidato de Iris Rezende pode não ser ele, mas também sai com essa média. Vanderlan Cardoso sai com razoavelmente o índice que ele teve na última eleição. Mantendo seu patrimônio eleitoral. Mantendo o patrimônio eleitoral. E aí, avaliando os outros cenários, Vanderlan Cardoso é o que mais cresce quando entra um e sai outro. Quando entra Iris Rezende, sai Iris Rezende, fica Marconi Perillo, Marconi ganha dos outros. Então, dependendo do cenário, todo mundo ganha um pouco nisso. A situação mais objetiva hoje da disputa eleitoral é de que essa pesquisa ela tem um fator que não foi divulgado, que é a rejeição. Analisar uma pesquisa quantitativa sem analisar a rejeição, ou seja, em quem o eleitor não vota de jeito nenhum, é bastante limitado. Então nós estamos num cenário em que é muito provável que a rejeição ao governador Marconi Perillo seja muito grande, apesar dele liderar. Então ele tem uma capacidade de perder para frente. É muito provável que a rejeição a Iris Rezende também seja alta. Então ele tem capacidade de perder. A questão é, qual é a rejeição de Vanderlan Cardoso, qual é a rejeição de Júnior Friboi, de Antônio Gomide? Então as perspectivas
poderiam ser outras, dependendo da divulgação da rejeição, que eu não entendi ainda porque não soltaram. E não achei convincente a explicação do Jornal Popular sobre isso, de que não foi feita. Eu não acredito nisso, me desculpe toda a equipe do Jornal Popular. Mais do que isso, imaginar que o Instituto CEPES não faria uma aferição de rejeição, que é o básico. É o equilíbrio o básico de aprovação. É verdade. Então, é isso que eu procurei entender. Deixa eu aprofundar mais com você numa outra pergunta. Hoje, nesta tarde, nós do meio político, nós acompanhamos políticos, fazemos parte da crônica política, fomos surpreendidos com a declaração de Marconi Perillo, do governador, dizendo que, aspas, dificilmente, aspas, seria candidato ou será candidato à reeleição. É uma estratégia, é uma acusação de que está recebendo um golpe duro, de que o governo não está sendo tão popular, isso já está aferido na pesquisa, no próprio reflexo, ele poderia ter uma vantagem muito maior. Exatamente. Ou é uma estratégia, como eu havia dito? Isso você colocou muito bem. Por estar no poder, Marconi Perillo deveria ter índices muito maiores do que esses aí. Iris Rezende não está no poder há muito tempo e nem na mídia. Nem na mídia. Está na Fazenda. E vai muito na Fazenda, certamente. O que você aponta de perspectiva, Morgantini, leva a gente a pensar de que o que pode vir nas próximas avaliações em relação aos golpes que o governador de Goiás recebeu o ano passado em relação à Cachoeira, que recebeu agora também em relação a esses protestos, Paulo Garcia recebeu, Dilma recebeu, esses protestos agora mexeram com a avaliação dos políticos. Em geral, claro. É fato que esse golpe agora não estava previsto. O governo está numa estratégia de recuperação da imagem. Marconi Perillo diz que não é, mas eu não acredito que ele não é, enquanto não chegar o último dia do registro da campanha. Sem sombra de dúvida. E eu não acredito nisso, mas, por outra perspectiva, penso que a estratégia da base marconista é realmente lançar um outro nome, que provavelmente seja José Hélito como candidato a governador. José Hélito do DEM, vice-governador. Do PP. Perdão, do PP, vice-governador de Goiás. Ele trocou agora. Exatamente. Numa mudança, inclusive, polêmica. Meninos, um recado, por assim dizer, da população de Goiás aferida nessa pesquisa, dá conta de que é preciso renovar, é preciso reoxigenar. Independente se está sendo Marconi ou Iris na liderança, o importante é que esses nomes tidos como batidos, velhos, por assim dizer, não gosto muito da expressão, mas nomes já conhecidos, já deram sua contribuição para o Estado, não seriam mais tão bem quisto, tão bem aceito. Isso porque 76, segundo a mesma pesquisa popular, 76,3% dos eleitores gostariam de ver nomes novos na disputa para governador. Eu mudo agora o eixo da mesa e passo para vocês o seguinte, faço a seguinte pergunta. Isso é um reflexo, vocês avaliam, de um sentimento sincero da população, ou é tão somente aquela vontade de mudar daquela sacolejada, falar, já que eu não posso mudar de vida, vou mudar pelo menos de roupa, vou cortar o cabelo, vou ficar diferente. Aí o cara fala, quer saber, eu queria mudar o Goiás inteiro, já que eu não posso mudar os políticos, quero coisa nova. Com qual dos caminhos vocês ficariam, ou num outro que eu não pensei aqui? Eu posso dizer que é um pouco dos dois. É de mudar, vamos mudar, já tá ruim, então vamos mudar. Porque nem todo mundo conhece esse cenário, nem todo mundo consegue falar, eu sei em quem eu votei na eleição passada. Muita gente não consegue dizer isso ainda. Então, pode ser um pouco dos dois. Agora, o que mais me impressiona nisso não é nem a questão da repetição. É a questão dos acertos, ok, se ele estivesse acertando sempre, poderia voltar tranquilamente. É a repetição dos erros. E, inclusive, na eleição passada, eu não sei se vocês lembram, mas acho que em agosto saiu maior tramóia, falando de Marconi, que ele tinha alguma coisa com o Tribunal de Justiça, eu não lembro bem o que foi, mas sei que foi uma bomba, assim, e, no entanto, ele ganhou a eleição. Então, o cenário político, para mim, ele é místico, muito quase. Dinâmico. Muito mutável. Só adicionar uma questão. Fala, Brasil, pode tudo você. Eu estou debatendo com meus ouvintes na Rádio Vinha e também no Diário de Goiás, que o novo dessa pesquisa não é nome. O novo é ideia. É o conceito. É conceito, é ideia. Legal. Concordo. E isso como é novo, o que nós estamos colocando agora sobre essa cultura da paz. Então, o que as pessoas, muitas vezes, a pesquisa identifica como novo, como sendo nome, até porque a cobertura política, ela centra muito em nome. E até porque né?
Exatamente. Quem na próxima eleição? É verdade. Nós o meu general da paz, você falou, agora você resolveu se aquietar. Eu quero sua opinião de ir para o intervalo. O que você tem a sensação sobre isso? Eu acho que eu tenho o tempero exato dessas pessoas todas aí, assim, eu não me empolgo por esse assunto, sabe? Eu não acredito em grandes transformações. Mas enquanto vocês falavam, eu estava tentando estabelecer aqui um crivo, até porque ia chegar em mim, eu teria que expressar. Falar alguma coisa, né? Mas eu acho assim, vocês que já estão aí, sejam sinceros nessa função de estar aí. Façam um pacto com a gente enquanto sociedade, né? Se é vocês que são os líderes, eu não consigo enxergar, eu não sou também do meio, um nome que possa entrar para poder fazer o novo acontecer. Então renovem vocês, né? Mas é nome ou ideia? Isso não, é ideia, sem sombra de dúvidas, é ideia, fazer diferente, mas principalmente fazer, sabe? Desce do trono, desce da fantasia, ninguém aguenta mais eu não aguento, né? Esse estereótipo mais, sabe? Que os políticos assomam para si, vamos ser verdadeiros, acho que mais vale, sabe? Um sentimento, um lance sincero, falar assim, olha cara, eu não estou dando conta. Vamos junto, vamos estabelecer um novo modelo de discussão, um novo modelo de fazer, dando mais protagonismo para as pessoas, acreditando mais nas pessoas. Eu não estou fazendo uma crítica ao seu discurso, eu entendo perfeitamente, mas eu vou tentar contextualizar. E essa colocação é a colocação lúdica do mundo perfeito, como você falou, de quem não é do meio. Eu já vou misturar essas duas falas, vou dizer o seguinte, a ideia do novo é um conceito de coisa nova, mas obrigatoriamente, em se tratando de política, a coisa nova só vem com gente nova. Que vai passar eu não consigo imaginar alguém, já batido, um político já batido, falando assim, olha, eu vou descer do trono, eu estou mudando, um novo conceito. Vocês não vão acreditar, né, também. A política tem essas coisas, é o típico. Já estão me sinalizando aqui, o Wilson está dando cambalhota, que eu estourei o tempo, então eu já vou ao intervalo e volto para o quarto bloco e volto com assuntos mais leves e conversar também com meus convidados para saber onde é que vocês encontram cada um deles. Aguenta aí. Começa o quarto e último bloco do programa É Pra Valer aqui pela PUC TV. E eu já falei pra você, não chega atrasado, terça-feira não é dia de ficar na rua, não é dia de ficar fazendo loucura. Terça-feira é dia de ficar em casa guardadinho, quietinho, o tempo está ameno, gostoso, bom pra ficar na caminha e 10 da noite ligar na PUC TV e nos assistir. Chegou atrasado, já sabe, semana que vem, 10 da noite. Deixa eu contar uma história pra vocês, que essa eu separei com todo cuidado, porque olha, vocês são supersticiosos? Vocês têm aquela mística? Não, mas na verdade chega um certo ponto, tipo, cruzar os dedos, né? Essas coisas assim, Prever futuro, por exemplo, aquela história da mão, mostra sua mão aí, deixa eu ver. Eu vejo uma grande viagem, um grande amor, tudo isso, né? Cada cigana que vai ler sua mão fala isso, né? Uma grande viagem, todo mundo alguma vez na vida. Ela já chama a gente e fala assim, vem cá, deixa eu falar do seu namorado. Olha, eu sinto as coisas, assim, vai acontecer isso, eu sinto as coisas. Não, intuição, eu acredito. Na palma da mão você acredita? Nunca fiz. Que seu futuro está aqui? Você, Aldo, e aí? Cara, tá na sua mão aí tudo? O nosso futuro está desenhado no nosso presente, assim, né? E nas Agora, eu não sei se está desenhado nas mãos. Nas mãos talvez esteja, pelo menos para os japoneses, que não só acreditam nisso, como criaram um negócio que, a meu ver, vou contar para vocês, me parece ser bem rentável, de mudar a sorte das pessoas. Você, por exemplo, quer ficar rico? Você quer casar? Quer ter filhos? Quer mudar de vida? Quer arrumar um emprego melhor? Quer inventar alguma coisa nova na sua vida? É possível isso no Japão, de você mudar o seu destino fazendo uma cirurgia plástica. Onde? Na mão? Mas isso é fácil de explicar. Eu, por exemplo... Mas bem no meu caso era mais fácil morrer e nascer de novo. Você não deixou explicar ainda, você não sabe do que você está falando. A cirurgia plástica é na palma das mãos. Mostra ali, tá aí. Segundo os japoneses, as suas linhas vitais que estão nas mãos, que determinam sua vida emocional, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida enquanto cidadão no mundo, em Tóquio. Essa megalópole ela pode ser mudada, porque ele faz, olha, segundo a imagem, ele fez um risco ali com um bisturi, uma incisão, e ele mudou o seu destino ao mudar as linhas
da sua mão. Segundo eles, o seu futuro artificial garantido. A partir dali você muda e os especialistas falam, olha, sua vida ia ser assim, assado, agora vai ser assim. Mas se eu mudar o meu comportamento, ele prova que eu mude a minha segundo o japonês, meu amigo, foi o japonês que inventou, eu só sou o mensageiro. Ataca a mensagem ou ataca o mensageiro? Mas vou te contar mais para você cair duro agora. Cada incisão dessa aí em que vai mudar a sua vida, acho que mudar a vida até é barato, mas para tomar um taio na mão, custa o equivalente no Brasil a R$2.200. Mas aí até eu mudo a minha vida, fazendo, né? Cortando a mão dos outros. Cortando a mão dos outros, com certeza. Fica mas até olha, barato, esse né, negócio pode ter sentido, né? Porque vamos lá. Vamos lá. Isso aí foi inspirado naquele negócio lá de um segredo. Você põe uma ideia na frente, um sonho lá na frente e consegue chegar lá. Tipo assim, agora que eu mudei minha mão, vai dar certo. Agora vai dar certo. Aí eu passo a acreditar. Tudo uma questão de incentivo. Qualquer coisa o cara bate. Será que ele dá garantia? Não falou, não mudou. Amigo, continuo chafurdando aqui. Aí não, se fosse eu, o cirurgião plástico, eu queria inclusive participação nos resultados finais a partir da transformação. Se você ganhar, um contratinho assim. Eu quero 5%, 10%. 10% a partir do sucesso obtido pela transformação feita na sua mão a partir de mim. Se ele perder também, você contribui lá. Não, isso é uma forma de hipnose. Isso é uma forma de hipnose. A pessoa se hipnotiza com aquele negócio lá. Mas olha, também eu não entendo disso, mas pode, não é porque eu não acredito que também pode ser que seja real. Na cultura. Não, mas tudo tem limite. Não, pelo amor de Deus. Tudo tem limite. Eu entendi o que você falou. Você foi politicamente correto, eu entendi. Mas vem cá, tem limite. Não, peraí, meu amigo. Você vai cortar a sua mão e vai mudar a sua vida? Que história é essa? Não, na verdade, eu acho que vem da mudança de pensamento e de comportamento mesmo, né? Como ele falou. Não é uma mudança só na mão, sozinha. Agora, na cultura oriental, essa coisa como é que fala? Anagrama? Enneagrama, alguma coisa parecida, isso tem sentido. Você desenha as coisas e a coisa vai acontecer. Tem sentido na cultura. Sabe aquela história de mulher, quando tá mal, vai lá no salão, muda o cabelo, faz toda... É a mesma coisa, muda, sabe? Ela muda mesmo. A mulher separa, vai no cabeleireiro e troca. Não mudei a vida, ela sai do salão e fala que mudou a vida. Cara, homem machista, eu vi. Agora você assim, sendo machista, não, mas isso não é ser machista, isso é relatos das pessoas mesmo. Mas olha aqui, claro que há de haver uma parte de culto, de religião, que por mais alucinada que nos pareça, merece respeito, como você falou, como o Haroldo colocou. Pode ser que tenha alguma coisa, uma leitura, enfim. Agora, o que me surpreende é o sujeito cobrar R$2.200 para dar um corte na mão do outro e falar que vai resolver. Aí já excede a religião. E que, por fim, me chama a atenção, é todo mundo achar que no Japão só tem gênio, só tem fera. Se for aqui no Brasil, fala aí que picareta, ó, que bandido. Você coloca o doutor Henrique Morgantini, muda o seu futuro outra vez. Fala aí que gordo bandido, gordo, 171. Lá não. Lá olha aí, essa vida é milenar. É milenar. Aqui as pessoas vão em videntes. É a mesma coisa. Pois é verdade. Mas é porque aqui é discriminado. Aqui, discriminado? Como assim? Claro que é. Você que é discriminado, pessoa ingrata. Né? Porque tem gente que acredita. Fala, você queria falar? Eu quero encerrar do Japão. Não, vamos deixar o Japão no Japão. Deixa o Japão lá, tranquilo. Eles estão acordando agora. Bom dia, Japão. Fica tranquilo. Tadazinho, me conta uma coisa aqui. Nós falamos passando do Diário de Goiás. Eu quero que você fale um pouco sobre o Diário de Goiás e também sobre o seu programa na Vinha TV. Olha, na Rádio Vinha FM. Perdão. Isso, todos os dias na Vinha FM, das 7 às 8h10 da manhã, e durante a programação. E na cobertura, né, na edição do Diário de Goiás, que completou um ano, agora recentemente, com a satisfação de a gente ter crescido e ter cada vez mais buscando institucionalizar esta marca, né, construída numa comunicação independente. Então, eu gostaria muito da sua visita, você que nos acompanha, para que pudesse avaliar conosco e dar as suas sugestões também. Eu queria tomar a liberdade para falar do Diário de Goiás pelo seguinte. O jornalismo, há tempos, mas ainda é muito praticado esse jornalismo antigo, ele deixou de ser declaratório. Sabe? O jornalismo hoje, com a velocidade da informação, você não precisa mais abrir um jornal ou assistir um programa para você se informar. Você abre no seu celular, você está informado do que está acontecendo em tempo real. Então o jornalismo vem migrando, vem se transformando em ser, na verdade, uma construção ideológica daquilo que você quer para você. É o jornalismo interpretativo. Ele vai interpretar, vai traduzir
traduzir cenários para você. Eu acho que isso, em Goiás, eu falo isso com muita tranquilidade, em Goiás, o Diário de Goiás faz isso muito bem. Mais voltado à política, sim, mas faz isso dando colocando o seu valor ideológico na interpretação. Aí cabe a você buscar a informação ou outra e você criar a sua. E nós não queremos que você só leia, né, a gente. Leia os outros e veja outros lados também, lendo o Diário de Goiás. E com um detalhe importante, o cenário que se colocou aí sobre esse negócio de novo, nessa pesquisa agora do CEPS, no Diário de Goiás nós temos artigos do Vacil Oliveira do ano passado falando sobre isso. Então aí nós rememoramos, inclusive, o nosso internauta quanto a esse arquivo já histórico que a gente tem. Vacil Oliveira, um dos jornalistas mais charmosos de São Miguel do Passa Quatro. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Lá não tem um jornalista igual. Maísa Manuela, você está que dia? Eu falei que você estava na Rádio Interativa. Que dia que você está indo lá? Às quintas-feiras. Às quintas-feiras, do meio-dia a 1h15. Exatamente. Gente, eu fiz uma coisa muito feia aqui da vez passada. Eu quero me redimir. Porque aprontou? Não. Que eu não te agradeci. Eu estava tão nervosa que eu não agradeci. Porque foi o Henrique Morgantini que me apresentou para a Raicinha, lá, a Raíssa Martins, que é a produtora do programa. E eu estou lá, às quintas-feiras, falando um monte de bobagem. Gente do céu, quase igual o Pablo, mas não chega no mesmo nível. Não chega no mesmo nível, ainda bem. Faltou você, então... Não te agradeci, assim, como eu queria ter agradecido no ar para todo mundo ouvir, entendeu? Pronto. Obrigada. Pronto. Agradecer. Tá só você? Tá bom? Bom, eu sou ingrato. Muito obrigado, Maísa. Haroldo, faltou a gente falar mais alguma coisa? Eu julgo a sua atitude, o seu assunto, o seu tema, o tema que o traz aqui de forma a protagonizar a conversa, eu acho que é tão importante que eu fico preocupado de mal utilizar os pode esquecer alguma coisa. Faltou alguma coisa para você falar que é interessante? Não, Morgantini, o que faltou eu ressaltar aqui é da minha alegria de estar aqui. O Altair é um companheiro, fomos professores, né, numa instituição durante muitos anos. Você é um cara que eu admiro muito, né? E eu tenho aprendido o seguinte, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa demagógica e nem fico inventando elogios, mas quando o elogio precisa ser dado também eu não me nego. Eu gosto muito de te ouvir, acho um cara muito inteligente, né? Uma comunicação bacana. Acho sua presença no vídeo, inclusive, melhor do que sua presença no áudio. Que bom. Um feedback que eu queria te dar. Obrigado. Eu queria ressaltar o coração da Maísa, queria deixar representado aqui o que a Maísa representa, assim, porque quando fala Haroldo, eu assumi estar coordenador dessa história que é o Festival Craques da Paz até exatamente o dia 22 de setembro, quando eu deixo de estar, porque eu vou voltar a ser o que eu sou, né? Pai de família, cuidar da minha esposa. Opa, bom, hein? Opa, vai dar um problema. Freud explica isso facilmente. Mas enfim, e tem tanta gente bacana. Aliás, eu acredito, se vocês puderem aferir também, hoje a medição da audiência vai ser recorde. Porque quando eu parei de olhar, a gente fez um post, né, no Facebook, já tinha mais de 50 compartilhamentos. Que bacana. Né, de que nós estaríamos aqui, não era o Haroldo, nem tampouco só a Maísa, mas o Festival Craques da Paz. E você veio para cá, bem da verdade, por conta de uma informação da Maísa. Falou, olha, vamos fazer, que bacana. Querido, muito obrigado. As portas estão abertas aqui do programa para você. Vamos fazer um programa durante o festival lá? Será que o Daniel Santana topa? Por que não? Né? Vamos combinar isso. Ótima ideia. Lindo. Meninos, obrigado a todos vocês. Agradeço a você, a Marielle está lá em cima, mais a galera, mais o Alice e o Wilson que estão aqui, todos bonitinhos, lindinhos e fofinhos. Eu fico deixando um beijo para vocês e volto semana que vem. Tchau.